varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet do YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus, Senhor, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos. Hoje, a leitura do livro do profeta Daniel, O Triunfo do Reino de Deus. É o 8º livro profético e o 36º livro do Antigo Testamento, não é? Na sua primeira parte, narrativas para sustentar a fé. O primeiro assunto foi manter a própria identidade. Segundo assunto, o reino de Deus e o império dos homens. Terceiro assunto, resistência à idolatria. Quarto assunto, a loucura do opressor. E quinto assunto, hoje, nós continuaremos a leitura do livro do profeta Daniel. No quinto assunto, na sua primeira parte, como nós já falamos, narrativas para sustentar a fé. No seu quinto assunto, discernir as situações, que é justamente no seu capítulo 5, em todos os seus 30 versículos, Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Vamos para a leitura de hoje. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, quinto assunto, discernir as situações, nos seus 30 versículos. O rei Baltazar fez um grande banquete para 1000 altos funcionários seus, e ele se pôs a beber vinho na presença desses 1000. Tocado pelo vinho, Baltazar mandou trazer os cálices de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém, para neles beberem o rei. Os altos funcionários, suas mulheres e concubinas, trouxeram os cálices de ouro tirados do templo de Jerusalém. Então o rei, os altos funcionários, mulheres e concubinas, começaram a beber nesses cálices. Bebiam vinho e louvavam seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, surgiram dedos de mão humana riscando por detrás do candelabro na cal da parede do palácio do rei. O rei viu a mão rabiscando e mudou de cor. Seus pensamentos se embaralharam, a espinha desconjuntou e os joelhos batiam um no outro. Aos gritos, ele chamou os astrólogos, magos e adivinhos e disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir decifrar esse escrito e dar a sua interpretação, vestirá o manto vermelho com o cordão de ouro no pescoço e será a terceira autoridade do reino. Chegaram todos os sábios da Babilônia, mas ninguém conseguia decifrar o escrito nem dar a sua interpretação. Com isso, o rei ficava cada vez mais desorientado e pálido, e seus funcionários perdidos de susto.
Foi então que a rainha, atraída pelos gritos do rei e funcionários, entrou na sala do banquete e disse: Viva o rei para sempre! Não existe, não deixe, repetindo, não deixe embaralhar suas ideias, nem fique pálido desse jeito. Existe uma pessoa no seu reino que tem o espírito dos deuses santos. No tempo do rei, seu pai, achavam que ele tinha uma luz e uma inteligência parecidas com a sabedoria dos deuses. Seu pai, o rei Nabucodonosor, fez dele o chefe dos magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos. Pois bem, já que esse Daniel, a quem o rei deu o nome de Baltasar, tem tanto espírito, conhecimento e luz para interpretar sonhos, decifrar enigmas e resolver problemas, seja ele convocado para que dê a interpretação disso. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: Então você é Daniel, um dos judeus exilados que meu pai trouxe de Judá? O que se ouve falar é que você tem o espírito dos deuses, muita luz, muita inteligência e muita sabedoria. Compareceram à minha presença os sábios e astrólogos para decifrarem o escrito e dar a interpretação, mas eles não foram capazes de mostrar o significado de coisa nenhuma. Ouvi falar que você é capaz de interpretar e resolver problemas. Se for capaz de decifrar o escrito e explicar o seu significado, vestirá o manto vermelho com o cordão de ouro no pescoço e será a terceira autoridade no reino. Daniel respondeu ao rei: Fique com os seus presentes e dê para outros os seus prêmios. No entanto, eu vou decifrar o escrito e explicar o seu significado. O Deus Altíssimo deu império e poder, glória e honra ao seu pai Nabucodonosor. Por causa da grandeza que Deus lhe deu, todos os povos, nações e línguas temiam e tremiam diante dele, pois ele possuía poder sobre a vida e a morte, exaltava e humilhava conforme queria. Mas, quando ficou com ideia de grandeza e espírito soberbo, tornando-se orgulhoso, foi derrubado do seu trono real e perdeu a dignidade. Foi afastado da companhia dos seres humanos e, com instinto de fera, passou a morar com burros selvagens e a se alimentar de capim como os bois, enquanto o sereno banhava o seu corpo. Assim ficou até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá o trono a quem ele quer. Você, porém, Baltasar, filho dele, mesmo sabendo de tudo isso, não quis se humilhar. Você se revoltou contra o Senhor do céu e trouxe para cá os cálices do templo, para que você, seus funcionários, mulheres e concubinas, bebessem vinho neles, louvando deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não enxergam, não escutam, não entendem.
Você não glorificou Deus em cujas mãos está a sua vida e todo o seu caminho. Por isso, Deus mandou essa mão escrever isso. Eis o que está escrito: contado, pesado, dividido. A explicação é a seguinte: contado, Deus contou os dias do seu reinado e já marcou o limite. Pesado, Deus pesou você na balança e faltou peso. Dividido, o seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Baltazar mandou vestir Daniel com o manto vermelho e colocar-lhe o cordão de ouro no pescoço, proclamando-o terceira autoridade no reino. Nessa mesma noite, porém, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. O significado do texto é o mesmo do capítulo anterior. O sacrilégio cometido por Baltazar refere-se a Antíoco IV, que saqueia os templos, profana os objetos sagrados e se faz adorar como um Deus, dispondo a seu bel prazer do destino das pessoas, conforme 1 Macabeus 1, 16 a 64, 6, 1 a 5, 2 Macabeus 3, 1 a 40, 5, 11 a 20. É importante notar como, através da figura de Daniel, o autor elogia e estimula o povo, mostrando que este é capaz de discernir as situações e governar a própria vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos, meus irmãos, minhas irmãs, no nosso próximo vídeo, com a continuação da leitura do livro do profeta Daniel, no seu capítulo 6. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.